I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got. Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Olá, meu amigo jundiaiense do Canal 25, estamos no ar com mais um programa Placar Eletrônico. Eu sou o Murilo Bronzeri, o MB, e hoje o programa está imperdível, porque nós vamos cornetar demais. Já começamos com confusão de bastidores, porque aqui tinha uma opinião totalmente divergente em relação à Sociedade Esportiva Palmeiras, que Nivaldo Moselli está dizendo, e eu estou dizendo que não pode mais. Estamos hoje aqui com força máxima, com corda, língua de chanchã, vamos cornetar demais. O Corinthians continua líder. O Corinthians faz um campeonato brasileiro e tem o campeonato brasileiro intermediário e tem a Série B. O intermediário ali tá o Grêmio, tá o Flamengo, tá o Palmeiras, né? Tá o Santos, que tá muito bem. E aí vem os outros clubes. O Corinthians continua mais líder do que nunca, venceu o Fluminense fora de casa. O Palmeiras venceu o Sport também com bastante respeito. Até que enfim o Palmeiras teve uma atuação digna de Palmeiras. Porque o Palmeiras tinha resultado, mas não tinha desempenho. Ontem o Palmeiras desempenhou bem e teve seu resultado. O Santos venceu 3-0 o Bahia. 3-0, 3 gols de Bruno Henrique. Que maravilha, hein? E o Levir Coupe falou que ele jogou mal. Meteu o pau nele. O cara faz 3 gols e o técnico fala que ele ainda jogou mal. O São Paulo vem jogando agora com o Grêmio e a Ponte Preta venceu fora de casa. Esses são os destaques hoje. O programa dos 3Ms. Estamos aqui de volta. JB Monteiro, o Felipe Melo não ficou fora do Palmeiras algumas semanas, que ele estava lá se recuperando, teve uma contusão e voltou melhor do que nunca. JB Monteiro, que alegria tê-lo aqui de novo. O pessoal do Reserva da Serra te ama. Eles não paravam de perguntar, Murilo, cadê o Monteiro? Cadê o Monteiro? O Monteiro é estrela, gente. Estrela popstar. Felipe Melo do programa é o Monteiro, ele que comanda aqui. Aliás, está faltando um Felipe Melo no Palmeiras, que o Palmeiras ia jogar muito melhor. JB Monteiro, que alegria, né? Nosso M5 está de volta com toda a corda. Seu destaque para os nossos telespectadores. Murilo, Moselli, logicamente que a alegria toda é minha de estar de volta com vocês aqui. Sempre bom estar para falando um pouco de futebol do nosso Brasil, do nosso estado, da nossa cidade. Então é o seguinte, gente, eu queria abrir falando um pouco do Corinthians. É difícil ganhar do Corinthians. Não é fácil. Palavra de outros técnicos, de outros, não é minha não, de outros times grandes do Brasil. Por quê? Porque o Carille conseguiu implantar um estilo europeu aqui dentro do Brasil. As duas linhas de 4 do Corinthians, elas jogam muito próximas. Então é difícil para o adversário, para o ataque do adversário, passar essa bola, porque estão muito coladas essas linhas de frente. Então eu acho espetacular a união, um time compacto, humilde, barato e fazendo essa campanha que está fazendo. Gente, vai ser muito difícil. Vai oscilar? Claro que vai oscilar. Vai perder uma hora? Vai perder uma hora. Isso não
Não tem jeito. Não tem time imbatível, né? E está muito longe ainda, porque nós temos 22 rodadas pela frente. Agora, vocês podem ficar tranquilos que o time vai fazer uma excelente... Se vai ser campeão, eu não sei. Porque nós temos grandes times também acompanhando essa distância do Corinthians, que hoje, se caso o Grêmio ganhar do São Paulo, certo? Vai cair para 6 pontos. Hoje está em 9. Mas, vamos lá, depois eu falo mais um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos falar de muito Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro. Será que realmente o Carille conseguiu essas 2 linhas de 4? Vamos falar muito sobre esse assunto daqui a pouco. Debates. Nivaldo Moselli, o M10, Tudo o bem? camisa 10. Sabe Tudo o camisa bem? 10? Que Todo isso, time tem um que camisa isso? 10. Aquele cara que conserta Que as bobagens, isso? tipo eu, atacante, faço. Quando eu faço as bobagens, eu tenho o M10 para consertar e sempre tocar aquela bola. Que aliás, eu ouvi, né? Não sei se foi o Lucas Lima, quando o Lucas Lima joga o time vai melhor, mas ele dizia que não é só o toque dele, a pessoa também, o atacante sabe se posicionar. Então, M10, ele joga de costa, ele joga de frente, ele joga de lado, mas sempre arruma o time. Nivaldo Moselli, Isso é bondade. que alegria tê-lo aqui. Qual que é o seu destaque? As pessoas querem te ouvir. Um abraço ao pessoal da Ponte São João, hein? A Ponte São João. Eu nasci na Ponte São João. Nasceu na Ponte São João também? Nasci na Ponte São João. Carlos Gomes. Morri na Ponte São João. Eu era vizinho do Otávio Morassuti ali. De muro com muro, chutava a bola, caía lá, ia buscar. Aliás, a audiência é Sempre muito grande lá, Murilo. sensacional. O pessoal da Ponte São João Audiência sempre uma muito alegria. grande. Seu destaque de hoje, Meu Moselli? destaque, é dessa fera que está do meu lado, aí, meu amigo de muito tempo, uma satisfação, Monteiro, tê-lo de volta aí. Obrigado, Moselli. O Monteiro voltou. O Monteiro voltou. Isso aí é mais que um destaque. Também hoje o Flávio não estando aí, um abraço pro Flávio, que eu sei que ele está assistindo. Deixa o Flávio Não, viajar, mas eu vou deixa o Flávio. deixa eu falar. A gente pode falar mais mal do Palmeiras, porque a gente tenta falar, ele bloqueia. Ele não Ele deixa, fica né? desesperado. Ele não deixa. Ele vem com foto junto com o Evair aqui. Você sabe que uma vez ele chutou minha canela durante o programa. Não. Chutou minha... Eu tava falando Ele do não deixa. que o Cuca não tinha padrão de jogo, ele me chutou. Ele veio com foto do Evair. Ele me agrediu durante o programa. Que isso? Senhor Flávio. Um abração, Flávio. Um abraço para todos os amigos, que nem o Murilo falou. Eu tive também lá na Vida Progresso, na casa dos meus tios, lá a audiência lá é imensa. O pessoal do Primavera lá é impressionante. Vila Da Progresso. Vila Ares, do saudoso Ipiranga também existe ainda, Posso mas falar também, tem Moselli? tantas Antônio glórias. Lopes de Oliveira, eu morei lá. Antônio Lopes de Oliveira, Vila Progresso, e estudei no Divino a vida toda, Vila Ares. Divino Um Salvador. abraço a todos aí, Antônio Lopes. Eu morei lá na minha Saudade do Campinho do Divino, né? Sensacional. Nossa, fiz uns golzinhos lá, viu, Murilo? E Alguns. o meu destaque do futebol mesmo é para o Santos, que vem vindo nas 3 competições, está meio desapercebido, vai indo, está passando, está na Libertadores, está na Copa do Brasil, com um plantel simples também, bem simples, tem um time, mas não tem um plantel, e 2 estrelas que brilham, estão brilhando no Santos. Uma dentro de campo, que é o Lucas Lima, um maestro, fera, joga mesmo. E outro fora de campo, que é um mestre, Levir Coupe. Então isso eu acho que está ajudando o Santos nessa campanha. Contratação excelente do Levir. E o Santos vai indo. Está meio quietinho, mas está nas 3. Isso aí. Daqui a pouco nós vamos falar muito do Peixe também. Agora vamos à classificação do Campeonato Brasileiro. Classificação. Veja na sua tela como está a classificação do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, Corinthians com 40 pontos, que faz um campeonato à parte. Está aí o Corinthians com 40. O Grêmio está jogando agora, vem seguido, 31 por enquanto. O Santos tem 30 em terceiro lugar, o Flamengo 28, o Palmeiras 26. O Sport vem com 24, seguido de Botafogo também com 24. O Vasco vem com 23. O Vasco está surpreendendo, hein, gente? Olha o Vasco aí. O Cruzeiro tem 22, seguido Ponte Preta, Chapecoense e Fluminense com 21. O Atlético Mineiro não sai do lugar. Que fase com 20. O Bahia, Bahia, eu adoro o Bahia com 19, Curitiba 19, o Atlético Paranaense 17, e aí vem o grupo. 17º lugar, Avaí 17, o São Paulo que está jogando tem 15, o Vitória tem 12 e o Atlético Goianiense 9. Tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro, que eu tenho certeza que vocês já devem ter visto. Eu quero começar hoje falando do Palmeiras. Palmeiras que tem agora... hoje no segundo bloco nós vamos falar, tem uma final contra o Cruzeiro, o primeiro jogo foi 3-3, mas eu quero falar do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.
O Palmeiras que tem 14 pontos atrás do Corinthians, 14 nesse momento, ganhou muito bem do Sport com os reservas, ganhou. Daverson é um ótimo centroavante, hein? É um ótimo centroavante. Características do Jô. Pivô, entendeu? Brigador, tava servindo os caras. Mesma característica do Jô. Assisti o jogo todo ontem, canhoto, Devagar, entendeu? Tá? Davidson é bom. Vai. Davidson é Mesma- espetacular. Lucas Barros é ruim. Mesma Tá no característica. Grêmio. Lucas É. Barros quebra toda hora. Quebra toda hora. Quebra toda hora pra tá fazendo Palmeiras gol de ganhou monte. de 2-0, jogou bem. E o Palmeiras jogou, na minha modesta opinião, muito mal contra o Flamengo. Que aí me preocupa muito o Cuca dizendo que o Palmeiras não jogou bem. Não jogou bem. Esse é o desempenho. 14 pontos. Mozelli, você acha que o Palmeiras disputa título brasileiro ou o Cuca tá falando só para agradar os torcedores? Porque ele não pode falar assim, não, a gente já abriu mão. E aí? Não, eu acho que ele não pode jogar toalha numa hora dessa. As contratações, pelos investimentos que o Palmeiras fez no time. Não pode chegar nessa hora e falar, eu estou fora do Campeonato Brasileiro. Não, ao contrário. E o Cuca realmente ele tem um plantel na mão que ele pode. Eu, na minha opinião, sempre falo, eu acho que é muita quantidade e pouca qualidade. Exemplo, Bruno Henrique. Foi um jogador que o Palmeiras contratou que está jogando bem. Esse acertou. Na mosca. Então é isso que o Palmeiras precisa. Eu não sou muito favorável a você falar do Daverson, porque se ele fosse bom mesmo, ele teria ficado lá na Espanha, na Europa. Mas ele fez um gol contra não teria, com o Real Madrid e o Barcelona. Então, foi 2 gols, Então, pô. Ó, então, 5 mano. milhões de euros. Então é isso aí, eu acho que se fosse bom mesmo, ele ficaria por lá. Ele não Não vai. teria vindo. Ele rodou muito lá e não pegaram, deixaram para o Palmeiras. Mas o Palmeiras obteve uma vitória espetacular ontem. De passagem tem que falar isso aí, porque é difícil, com a empolgação que estava o Sport, 35 mil pessoas no campo, uma pressão danada, um gol meio espírita lá, mas ganhou, 3 pontos. E eu acho que tá correndo atrás do Campeonato Brasileiro também. Monteiro, você acha que o Palmeiras tem alguma chance, possibilidade? Não estou falando agora pelo elenco, eu estou falando por disputar 3 competições simultâneas. Não sei como vai ser o resultado na quarta-feira. Eu queria que você falasse se o Palmeiras disputa título brasileiro e fale de Jailson. Jailson assumiu. O Praz estava chamando gol. Pô, Né? mas o Sabe Jailson- chama gol? E o Jailson assumiu, tudo bem, né? Empatou com o Flamengo, mas ontem ganhou de 2-0. O Jailson, o ano passado, que entrou, o Palmeiras não perdeu nenhum jogo com ele, né? E agora voltou. Me fale sobre, Palmeiras tem condições de disputar esse título brasileiro em função das 3 competições e Jailson no gol? Nenhuma. Não tem chance nenhuma. A distância é muito grande, nunca teve na história do Campeonato Brasileiro uma distância tão grande e chegar e ser campeão. Não tem. Bom, eu queria falar um pouquinho do Palmeiras, também conhecido como Esporte Clube Crefisa. Agora, o Cuca... O senhor está muito ressentido. Esporte Clube Crefisa. Cadê a torcida palestrina aqui em Jundiaí, que é em grande massa? Ó, O senhor está vai lá e passa desrespeitando no os cartão. Quanto é? telespectadores. É 5 milhões. Passa no cartão de débito aí, entendeu? Mas é a fase do Palmeiras, exatamente. é o momento do Palmeiras. O Palmeiras tem que viver disso. O campo é locado. O campo Não, é locado. não é locado. É Desculpa, locado. eu não concordo. Allianz Parque. Não concordo com isso. Não tem. O campo daqui a 30 anos Não, vai senhor, ser. daqui a 27 anos o campo é de quem? 27, tá. De quem é o terreno? Bom, não interessa. O terreno. É o acordo que fizeram. Aliás, acordo Mas tudo muito bem, mas melhor. não é locado. Acordo muito melhor que você pagar um estádio que você não tem dinheiro para pagar a manutenção. Muito melhor o acordo. Viu? Essa é a minha visão. Mas você quer dizer que você está indo para o Tô outro lado? falando do Flamengo, tô falando Flamengo do, não tem, do não tem. Fluminense, Flamengo não tem Tô falando estádio. do Corinthians que paga o estádio, tem que pagar a parcela do estádio com o dinheiro da arrecadação, o Palmeiras fica com o dinheiro. Eu acho que o acordo do Palmeiras é bem melhor que todos os outros. Não, o acordo é bom, certo, mas Isso não que é, eu o tô falando. campo não é do Palmeiras hoje. Ele está lá, está usando o campo do Allianz Parque. Eu entendi, certo. Monteiro, mas ele fica com a arrecadação. Mas tudo bem, mas isso monetariamente É o é que bom precisa, negócio, eu então. tô dizendo. É um ótimo negócio. Não, eu estou dizendo que o campo não é, não estou dizendo que é péssimo negócio. Ah, então tá entendeu? bom. O time também, o time da Crefisa. Como é que é o esquema? É Esporte Clube Crefisa? Crefisa, Esporte Clube Crefisa. Eu discordo plenamente. Será que foi a Discordo plenamente. Crefisa? É claro que ele vai discordar Será que foi a plenamente. Crefisa que colocou a Eu estrelinha discordo de... plenamente por uma série E de respeito, fatores. e respeito. Quem recuperou o Palmeiras foi Paulo Nobre. Esta é minha opinião definida e fato. Que trouxe a Paulo Crefisa. Nobre,
Quem Que trouxe a precisou Crefisa foi sair por causa Maurício da- Gagliotti. Maurício entendeu? Gagliotti, não, Maurício Gagliotti fez o acordo. Intermediou. Sim, mas Aliás, Paulo Nobre Maurício precisava- Gagliotti não pode nem ver o Paulo Nobre na frente, não se conversam. É verdade. E Mas o Paulo Paulo- Nobre e o- não precisava e da o Paulo Crefisa. Nobre brigou com a Leila da Crefisa, né? Claro, mas ela quer comprar, né? Porque ela Ela não que- tem direito a ser ela candidata sugeriu a- que ele saísse, Entendeu? né? Foi lá e comprou. Ela comprou a vaga de conselheira. Paulo Quer dizer, Nobre foi o melhor presidente. Bom, do mas isso não Palmeiras vem ao de caso. A todos os pergunta não é essa. tempos. A pergunta, exatamente. Elenco e Jailson. Isso. Jailson, espetacular. Já tinha muito tempo de ter assumido já a posição de titular, já desde o ano passado, quando o Praz voltou daquela que veio da seleção olímpica e teve que fazer aquela cirurgia. Você vê que quando ele cai, ele ficou bracinho de jacaré. Ele Como não... é que é bracinho de jacaré? É assim, ó. Entendeu? Ele não bate, ele tem medo de bater o cotovelo onde ele fez a cirurgia. E isso, você pode ver os gols que ele tomou, é tudo em cima daquilo ali. Ele não coloca e a bola passa. Ele não coloca, a bola passa. Então já merecia nem ter saído, né? Mas como o Praz tem uma história muito linda dentro do Palmeiras, né? Nossa, salvou o Palmeiras várias vezes. Então o Cuca preferiu deixar ele. Mas já devia antes o Jailson entrar. Agora, quanto à chance do Palmeiras ser campeão? Nenhuma. Outra coisa. O Murilo falou que jogou bem. Jogou bem o quê contra o Sport? Jogou bem? Eu não achei que jogou bem. Fez um gol de contra-ataque e um gol de bola parada. É isso que o Palmeiras sabe fazer. Não, eu falei que o resultado foi bom. Não. Monteiro. Não, desculpa. Ah, o Palmeiras Murilo. jogou bem contra o Diz que Sport. jogou bem. Murilo. Não jogou bem. Se você assistir todos os jogos do Palmeiras, o Palmeiras jogou bem contra o Sport. Mas jogou bem o resultado. Foi um bom... Jogo controlado, Monteiro. Não O jogo tem. do Palmeiras foi controlado Não. ontem. O Murilo. Sport, o Jailson pegou uma bola. Murilo. E no segundo tempo o Diego Souza chutou uma bola O na Palmeiras trave. não tem padrão de jogo. Não, O Cuca admitiu isso, já falou. Eu não Isso- consigo fazer o time jogar. Isso é verdade. Entendeu? Eu não estou questionando, eu só estou dizendo que ontem, pelo jogo do Sport, o Palmeiras controlou o Teve jogo. muitos desfalques também, né, ontem. Mas eles têm peça de reposição. Tem, Passa mas o não é, cartão. mas não é Não, passa o cartão. Mas não é a qualidade que Mas tem. eu não concordo com os desfalques, não. Eu acho que o Palmeiras realmente não tem padrão de jogo. Eu vou falar do Cuca daqui a pouco aqui. Entendeu? Não, tudo bem, mas a pergunta, já respondi a tua pergunta. Ah, você não, tem concorda com o chance. desfalque, Murilo? Tem algum ao nível do Guerra, do Tietchan? Não tem. pô. Quando Moselli, quando Peraí. eles jogam, o Quem time tá, piora. Quem tá no Quando nível eles do jogam, Guerra? o time piora. Ah, que Quando eles isso. jogam, o time piora. O Guerra não. Que é o isso? Tietchan, Tá analisando o Tietchan por um- tá devendo há muito tempo. Você está analisando por um jogo, O Murilo. Tietchan tá devendo há muito tempo. O Tietchan tá devendo há Você muito acha tempo. que o Keno pegou aquela bola lá, fez o gol? Você acha que ele vai ser titular do Palmeiras? Não vai ser nunca. Você prefere colocar o Roger Guedes? O Roger Guedes é titular, o Roger Guedes é jogador O do, Roger do, Guedes do ele quer ser Cuca. o jogador que ele não é. Ele e tá- outra coisa, ele é mascarado. Ah, ele é mascarado, ele gosta de tirar menino, sarro, ele gosta de tirar sarro. Por isso que menino, deram aquele... ele- Ontem ele entrou meio marrentinho Você mesmo. viu, né? Você Entrou viu. meio marrentinho. Mas ele luta, assim, ele já- luta, o ele jogo colocou inteiro. 10 minutos. Certo. Isso, é aquela coisa toda. Não, Por Monteiro ele isso que joga. deram aquele castigo no Eu Palmeiras. acho que ele Os joga com próprios muita, jogadores- eu acho que ele joga com muita intensidade, né? O jogador disse que O precisa Keno de é um jogador muito mais jogador moderno. que o Roger Guedes, pelo Moderno. amor de Deus. Quem? Vamos fazer uma analogia. Quem? O Keno? Ah, Vamos fazer É uma muito analogia mais, aqui. imagina. Vamos fazer uma analogia Que aqui. isso, Monteiro? Vocês veem se vocês concordam comigo, porque daqui a pouco a gente vai falar de Corinthians também, de liderança. Por exemplo, o Cuca joga sempre com 3 no meio de campo. São 3. São geralmente 2 volantes e um meia. O ok? Levir também. O Levir também, beleza. Mas o Santos também não tem controle de jogo nenhum. O Santos ganha ali porque o Lucas Lima voltou a jogar bem. Daqui a pouco vamos falar do Santos. Mas para não misturar. Ou seja, você pega ali com 3 do meio campo contra 4 do outro time ou 5. Por exemplo, o Corinthians, quando o Romero não... Ele volta a marcar, ele é o 5º homem do meio de campo dessa linha de 4. Ou seja, você fica em 3 no meio, você se mata, que o ano passado deu certo porque tinha Moisés, forte, muito forte. O Tietchan no auge da carreira também, entendeu? E dava certo. Agora o Palmeiras não consegue terminar o jogo, porque é pressionado o jogo inteiro. É pressão. Contra o Flamengo, podia estar 3-0 com 15 minutos. E ainda era balbal. Contra o Cruzeiro fez os 3 gols. E o Palmeiras foi lá buscar. Então concordo com o Monteiro quando ele fala que não tem padrão. Cadê o padrão? Entendeu? E aí você joga Ninguém contra sabe, outro time, ninguém. você tem que correr mais, o adversário corre menos, entendeu? Se machuca mais, Sim. uma série de coisas e fica sem padrão. Agora, ontem, para mim, contra o Sport, o Palmeiras controlou esse meio com Bruno Henrique e Thiago Santos. Colocou 2 cão de guarda e falou assim, aqui ninguém passa. Aí eu concordo que ontem o Palmeiras teve uma atuação melhor e controlou. Também acho que o Sport não teve nenhuma ousadia. Aquele time que ganhou de 4-0 se empolgou também, não é nada disso, mas
Ontem o Palmeiras controlou um jogo difícil. Mas o Bruno Henrique tem uma vantagem, não é só cano de guarda. A jogada, ele sai bem com o Concordo, jogo, saiu o passe jogando. dele é bom. Ele serve até com meia. O passe dele é Ele serve até bom. com meia. Mas eu vejo que essa é a diferença do que vem acontecendo. Vamos já mudar de assunto, que essa é a minha opinião sobre o Cuca, e daqui a pouco nós vamos falar do prognóstico de Palmeiras e Cruzeiro. Tá agitado o programa hoje. Né? E vamos falar do líder, né? Olha a diferença. Padrão de jogo, padrão tático, ganhou do Fluminense. Quantas bolas o Fluminense teve chance de fazer gol? Controla, o Corinthians controla o jogo. Sabe uma panela de pressão? Imagina uma panela de pressão, você vai lá, pega, você coloca o adversário dentro da panela e acende o fogo e fica ali esperando, num foguinho fraco, sabe? E deixa lá. E fica lá esperando, e tudo tranquilo. E o cara lá, cozinha, o Corinthians cozinha o adversário com 2 linhas de 4. Entendeu? Não é que é fácil, é muito desafiante você poder marcar. Tanto que o Abel Braga falou ontem. Ele deu declaração. É muito difícil. Entrevista. Mas você não sabia antes, Abel? Com todo carinho, todo respeito, você não sabia antes? Você não sabia que ia ser assim para você montar um esquema? As pessoas estão desavisadas? Então o Corinthians líder faz um campeonato fantástico com 2 linhas de 4. Mozelli, fale desse jogo. Fluminense 0, Corinthians 1. Fluminense teve uma ou outra chance de gol no final ali, mas naquele momento que o jogo fica aberto, e aí? Fale do Corinthians com 40 pontos. Primeiro, Murilo, eu acho que o Corinthians tem mais time, um time bem mais montado, infinitamente, eu diria até, que o Fluminense. Já está montado. Porque o Fluminense é uma garotada que o Abel está fazendo de tudo para montar. Tem menino que está entrando lá que nunca... Você vê que eles entram meio que tremendo. Jogadores de 17, 18 anos, lá de Xerém, ele tem, de 20 atletas que ele tinha, 16 do jogo de ontem vieram da base. Então é difícil. E ele, eu ouvi a entrevista do Abel e ele foi bem sincero. Ele falou que ele fez de tudo, treinou, viu, assistiu o tape e tudo. Mas é difícil jogar contra o Corinthians. Ele foi bem claro. Ele falou, não é fácil entrar, é um time que eu tentei outras alternativas para jogar contra o Corinthians, não consegui. Ele foi sensacional, como ele é, né, que é um excelente técnico. Ele fez o possível, ele falou, mas é difícil jogar contra o Corinthians. Palavra do Abelão que eu respeito muito. Então está resumido aí. E quando tem a chance de gol, ele faz um gol e é aquele jogo lá que todo mundo sabe e não vai mudar. Gostei muito ontem do jogador que eu sempre estou falando que é um jogador fundamental quando ele entrar na equipe do Corinthians, o Giovanni Augusto. Ele fez foi o exemplo do Corinthians, Giovanni Augusto. Ele tentou fazer pelo menos exatamente o que o Jadson faz. Então, beleza. Ele ficou daquele lado direito. Cuidado ao falar de não. Ele Cuidado. Não, mas ele ficou daquele lado direito, ele cumpriu o papel que foi determinado, ele não saiu de lá. Você não vira do lado esquerdo. Cada jogador no Corinthians, o sistema do Corinthians é assim, é área. É o modelo europeu, tem área determinada. No Cuca, a diferença do Cuca é que ele marca homem a homem, então você não consegue montar. Eu quero fazer essa pergunta. E o Corinthians é a área. O jogador sabe o espaço que ele tem que ir. E isso é fundamental. Monteiro. E essa entrevista, modéstia à parte, também eu ouvi do Guardiola. Vocês sabem quem inventou o sistema do Corinthians? JB Monteiro. JB Monteiro falou aqui no Campeonato Paulista. Nós vamos buscar o tempo do esquema morcego. Falou ou não falou? Falou morcego. Qual é o esquema morcego? Monteiro, Tudo pendurado debaixo da trave. O esquema morcego está funcionando mais do que nunca. Então. E aí vem a pergunta para você. Pablo e Jadson estão fora aí durante algumas semanas por contusão. Você acredita, Monteiro, que hoje o negócio está tão assim, realmente as pessoas estão comprando, tanto o time quanto o treinador, que a parte tática está superando a parte técnica ali, superando o valor individual, a ponto de ter 2 desfalques muito importantes, e o Corinthians continua jogando bem, venceu ontem fora de casa, continua soberano. E aí, me fala sobre esse Corinthians. Foi bom você o esquema morcego. fazer essa pergunta, tá? Porque é exatamente isso que eu ia falar. É surpreendente até nisso. Eu, no começo do campeonato, no Campeonato Paulista, desci o cacete, mesmo falei do Corinthians, que não ia, falei mesmo, né? E todo mundo pensava praticamente assim, né? Porque não ia. Então é uma surpresa o que está acontecendo com o Corinthians, realmente é. Só que, como você falou, Murilo, o grande problema do Corinthians é peça de reposição, não tem. Só que o que está tendo, está substituindo, está fazendo a mesma função que o outro faz, entendeu? Então é uma cópia. Eles entenderam tão bem a passagem do Carille desse esquema, o esquema morcego, que todo mundo
Repita o esquema morcego. Todo mundo pendurado embaixo da trave. Todo mundo pendurado embaixo da trave. Esse é o esquema morcego. Entendeu? Que foi o JB Monteiro que inventou e Carille copiou o esquema morcego. Deveria pagar royalties Só pra Romero JB que é Monteiro. baixinho não alcança na trave. Mas então, é legal, cara. Eu acho que quem está entrando, né, Paulo Roberto, essas coisas, Léo Prince, ele está cumprindo realmente a função que o outro fazia, o titular. Então, até isso a torcida do Corinthians pode ficar sem medo. Que quem vai entrar no mesmo esquema e fazer a mesma função que o titular faz. É por Você aí. vê um lance importante, o escanteio que o Giovanni Augusto bateu foi exatamente igual Isso. ao Jadson. Exatamente. Exatamente. Agora eu acho que Agora, fala a pra você saída, também, só né? complementando o Monteiro, a saída do Pablo e do Jadson, acho que vai balançar um pouquinho. Não tanto, Não, sim, mas vai fazer era pra falta. balançar Eles são- muito, entendeu? Eles têm uma era qualidade balançar- muito grande, E os não- dois. lógico, Principalmente isso- o Pablo, que ele joga muito aí na defesa. É. E pra gente falar também dos times grandes, né? Pra gente falar de todos aqui, daqui a pouco nós vamos falar muito de São Paulo, vamos falar muito de Santos também. Viu, o Gustavo Scarpa tá mal, hein, gente? Mal. Né? Sempre Ele gostei voltou desse da jogador. Depois da contusão, né? contusão, Contusão. voltou mal. Sempre gostei desse né? jogador, achei espetacular, um jogador que fazia uma campanha excelente, sabe? Seleção brasileira, aquela coisa toda, sabe? Ia ser vendido para fora do país, teve oferta, o Fluminense não quis vender, mas voltou completamente apagado de tudo, não se vê. Eu estava com medo com o jogo do Corinthians, falei, pô, esse cara vai detonar. Nada. Não Mas- apareceu no jogo inteiro, se Mas escondeu. pode ser também, Monteiro, não sei, pode ser, em função do time, da equipe que ele está. Pode é ser, uma equipe muita que não molecada, tem, né? é meio inconstante. Sim, Tem muita dúvida a equipe Mas dele. Então você pode ser que tem ele... na frente ali Eu Henrique Dourado sei. e Richarlison que estão Não, jogando Henrique bem. Dourado, para com isso. Tá com Você foi- nove, Você foi, é né? artilheiro do campeonato. Fez 7 gols de não pênalti. vale? Para, ele Não ele vale? jogou no Palmeiras, lembra No dele? campeonato, Para, você vem com o Henrique Henrique Dourado também. Dourado. Não, aqui tá lá para baixo. Vem Por isso. Não, o senhor. Luca, vem Jô, depois Que o Luca ontem fez os 2 gols. É, então, verdade, tem- mas tem o Luca. ele tem ali. nós temos 2. Na frente? Nós não, né? O Corinthians. Tem Ah, dois, você tá falando dois, nós. dois Você- o artilheiros do Flávio fala Corinthians. assim, Brincadeira. Os dois Isso é uma artilheiros- brincadeira O de Flávio salão. fala- Os o dois Flávio fala artilheiros do nós. campeonato são Monteiro, do Corinthians, pertence ao o Flávio Corinthians. fala nós, ele não fala nada. Você falou, ele já criticou, tá vendo? Eu sei, é assim, Flavinho. É. Flavinho, meu amigo, um abraço pra você, cara. Um Sinto abraço, falta de você. um abração. Viu, mas o Grande campeonato, amigo. Grande amigo. o Corinthians com 40 pontos, gente. Isso nem Barcelona, Real Madrid faz no Campeonato Espanhol. Isso é realmente uma campanha Não, é diferenciada. surpreendente, é uma coisa assim E que... para terminar o turno, faltam 2 jogos, na Arena e um fora, né? Que é o Flamengo e o Sport na Arena e o Atlético Mineiro fora. São 84% de aproveitamento. Ah, vocês sabem tudo aqui, né? Não, sabem não tudo. é isso, vocês têm que saber, né? Daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, Corinthians e Flamengo. Vai ser um jogão no próximo final de semana. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco São Paulo, daqui a pouco Santos. Prognósticos. Fiquem agora com o Polo Wear, o comercial mais bonito do Brasil. Eu visto Polo Wear. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550.
Estamos de volta com muito mais de futebol aqui no Placar Eletrônico. Olha, este intervalo foi nitroglicerínico. O senhor precisa parar de rir um pouco. Ele não para, ele não para. O senhor precisa parar um pouco. Precisa colocar ordem. O senhor não vai falar mais. As pessoas estavam assistindo o comercial da Proceftor, essa empresa fantástica, maravilhosa. Você quer importar? Liga na Proceftor. É lá que você vai conseguir importar. Proceftor. Liga lá e conheça informações. Não perca tempo. Eu queria falar com vocês uma coisa antes da gente falar do Santos e do São Paulo. Essa dança dos técnicos, hein? Semana passada caiu, me ajuda aí, Moselli, o Doriva no Atlético Goianiense, o Roger no Atlético Mineiro, ó, um time aí que tá nas 3 competições ainda. Pachequinho. O Pachequinho caiu e o Galo no Vitória. 4 técnicos na mesma rodada. Por que você não se candidata a técnico? Não tem condição. Eu, se fosse técnico, ia ser muito melhor que esses caras aí. Gente, o que falta nos técnicos... A minha pergunta são duas. Técnico. Não, são duas perguntas. Vocês acham que vale a pena mudar de técnico? Por exemplo, o Coritiba mandou o Pachequinho embora e contratou o Marcelo Oliveira. Vocês acham que o Marcelo Oliveira vai dar jeito no Coritiba? Essa é uma pergunta, entendeu? E outra, falta gestão humana, gente. Falta gestão humana. O jogador joga por ele e pelo técnico. Primeiro por ele e depois pelo técnico. O técnico não conquista o jogador e aí vem alguém derrubar com o presidente. É nítido que isso acontece. São, se eu não me engano, 13 ou 14 técnicos que caíram em 16 rodadas. Tem como fazer um trabalho? Você vai assumir hoje, Monteiro, você vai assumir o Vitória da Bahia. E aí, você vai falar o que para os caras? Essa é a pergunta. Adianta mudar de técnico assim? Essa cultura derruba e sempre os mesmos. Você derruba um cara, ele assume, daqui uma semana um outro time que já está calculado isso. Já está calculado. Por exemplo, você acha que o São Paulo iria mandar o Rogério Ceni embora se o Dorival não tivesse no mercado? Porque tu manda embora e fica assim, né? Eu vou mandar embora, ok. E eu vou contratar quem? Contratei. Se o Dorival não tivesse no mercado, o São Paulo ia mandar o Rogério Ceni embora? Funciona mandar técnico embora, Monteiro? Ó, Murilo, esses 5, os 5 últimos aí, você falou 4, mas 5, não tem o Rogério Ceni também. Eu acho que compensa. Você tem que trazer qualidade, você tem que trazer experiência, entendeu? O time vive do quê? De resultado. Não começa a resultado, vai mudar 11 jogadores, não vai mudar 11 jogadores, vai mudar 10, vai mudar 8. O que é mais fácil? Pegar um cara de mais experiência, trazer para o seu clube, para ver que se você acerta esses 11 jogadores, ou 12, 13, 14, seja lá quantos forem. Mas realmente, eu acho que tem que mexer no técnico. Pô, vocês que são os dois aí, defensor do Roger, o que o Roger ganhou? O que ele fez no Grêmio? Fez uma campanha... No Grêmio. No Grêmio. No Atlético Mineiro deu Só errado. que a hora que o negócio começou a pegar mesmo, que ele pegou e falou, viu, dá bom, né, vou embora. Pediu a conta. Não pode, Quem são né? os 2 primeiros lugares do campeonato? Corinthians mudou de técnico. Grêmio mudou de técnico. Né? Eu questiono muito. Moselli, Renato Gaúcho, né? toda hora mudando de técnico. E aí? Eu vou falar para você, tem uma pessoa que eu respeito muito, técnico vitorioso, Muricy Ramalho. E eu tive a oportunidade de ver uma entrevista dele inteirinha. Ele deu para o Sport TV. Impressionante o que ele falou disso aí, Murilo. Não sei se vocês assistiram, tiveram oportunidade. Não, eu não assisti. Ele falou que chega uma hora que nem o técnico aguenta mais. Porque ele deve perceber, deve detectar esse burburinho entre os jogadores. O ambiente no vestiário, como é que está. Um reserva falando com o outro que ele não merece. Então fica um ambiente insustentável para o técnico. Tem aqueles que têm coragem, pedem demissão e vão embora. Tem outros que têm a multa. Mas é o que a gente fala, Rogério, aqui, Então, né? É o vestiário. Perdeu o vestiário, então, tchau. Isso que ele complementou. Ele falou assim, ele falou exatamente isso aí. O jogador derruba técnico, derruba. Claro que derruba. Derruba. Tá, mas aí eu fico Mas fazendo nesse uma caso pergunta. aí, Murilo, não adianta. O Monteiro falou bem, não adiantava continuar com eles. Ia Não, ficar tudo bem, insustentável. Você vê seu time Até o despencando, Rogério Maurício, seu time Ceni. despencando. O time vai, entendeu? Eu entendi, Você tem que fazer mas coisa. a pergunta é o seguinte, ou, por exemplo, é que esse campeonato está muito nivelado por baixo. Ali, Avaí, Vitória e Atlético Goianiense, tipo, meio que desistiram. Sim. Né? Você acha que o Marcelo Oliveira vai dar jeito no Coritiba? Mas Você acha que, com todo o respeito ao trabalho do Marcelo Oliveira, que ele aí teve 2 campeonatos brasileiros pelo Cruzeiro, teve Copa do Brasil, Curitiba entendeu? também, Mas 2 Copas faz do um Brasil ano, ficou desde que o vice. Palmeiras mandou ele embora, ninguém contrata. Mas Aliás, ele tem história contrataram, lá, mandaram ele tem embora. história lá no Curitiba. Beleza, né? mas mandaram embora. 2 vezes Ele ele fez um bom Mandaram vice-campeão embora. da
Treinador tem que aprender a fazer gestão humana. Enquanto o treinador não aprender gestão humana, ele vai falar coisas técnicas e o jogador não obedece. É assim que funciona. Murilo, e eu acho que derruba mesmo. Tem que trocar, mas troca por alguém que tem gestão humana pior que a tua. Daqui 2 semanas estão falando mal dele no vestiário. Mas é um Vamos fazer o assunto seguinte, deixa eu fazer uma complicado, pergunta isso é pra- deixa eu fazer uma complicado. pergunta para você. Sim. Vamos supor que o Palmeiras derrape na Copa do Brasil e derrape na Libertadores. O brasileiro já foi. Quem vai segurar o Cuca lá? Ninguém. Não segura. Não Não segura, segura, não não tem segura. jeito. E o risco é grande. Pelo menos na quarta-feira. Agora não vamos falar, depois a gente vai falar sobre isso. Já prognóstico. Tá. Esse assunto é delicado, porque você tem várias alternativas. Um exemplo que aconteceu agora. Dorival Júnior vinha bem no Santos. Estava bem. De repente, desandou. Agora, se o Santos tivesse ainda com o Dorival Júnior, fica a pergunta. Estaria do jeito que está agora? Mas aí então eu, foi, trocou o Sim, Levir. Mas aí eu concordo. Quanto Veio tempo o Dorival o Levir, estava lá? mudou. Era muito tempo. O que eu estou Tudo dizendo é o bem, seguinte, o treinador já é contratado, ele Mas fica por isso que é 40 delicado. dias. 40 dias sem mandar Mas ele você falou um embora. negócio legal que eu achei bacana. Aí não dá. O Rogério Ceni, para mim, na minha cabeça, já tinha sido conversado com o Dorival. O Dorival, podemos contar com você, tal, porque nós vamos dispensar o Rogério. Entendeu? Não, tudo bem, eu vou. Aí dispensou o Rogério. Agora, você trocar o Roger pelo Micali. É o que eu tô falando. O que o Micali fez aqui no futebol? Se não fosse o Tite, tinha perdido até a Olimpíada. Pelo amor de Deus. E aí o Micali vai cuidar do Fred, do vai, Robinho, vai, tem uma do experiência, Casares, vai. do Leonardo Silva, do Vitor, o- do Marcos Rocha, o Atlético- do Elias. O Elias. É isso. O Atlético tem essa agravante aí, né? É complicado. É Rogério Micali, complicado. não dá, né? Não. Vamos falar do Peixe agora, o Santos, que está em 3º lugar. Ninguém fala do Santos, hein? Falei. O Peixe do meu amigo Alexandre Pires, lá de Santos, que não para de me cornetar por causa do Cartola. Você perdeu essa semana, hein, Alexandre? Perdeu, hein? Tá, daqui a pouco vamos falar do Cartola aqui também. E aí, Mozelli, fale desse Santos. Ó, pra mim é o seguinte, quando o Lucas Lima decide jogar, não tem jeito. Ninguém segura o Santos. E quando ele também não decide, que é 90% dos jogos, todo mundo segura. Então, fale do Santos. Eu falei no destaque, né? Que o Santos tem um maestro dentro do campo, que é o Lucas Lima, e tem um mestre fora do campo, que é o Levir Coupe. Agora, o problema do Santos é mesmo do Corinthians. Tem um time espetacular. Jogos titulares, tem o Renato que não está jogando, tá voltando também, tem os 11, mas não tem plantel. Então, e está em 3 competições, quietinho está em 3 competições. Agora, nesse jogo, especificamente, que ganhou de 3-0, ganhou bem, porque o Bahia, todo mundo fala, mas não é fácil ganhar do Bahia também, não. E fez 3-0, merecido, vem subindo de produção o Santos, vem adquirindo confiança, que é isso aí que o Levir passa muito. Eu dei o exemplo do Kaique aqui outro dia, o Kaique não estava nem na reserva. Ele pegou, foi lá, conversou, deu confiança para o menino, está jogando. Ele faz os meninos jogar. Então foi uma boa contratação e o Santos está num caminho que também é aquele problema, que o Monteiro comentou agora. Está em 3 competições, mas de repente pode sair em 2. Que nem a próxima é contra o Flamengo, vai ter que virar. Já. Então, o Santos está em 3º no Campeonato Brasileiro, Está merece indo, os parabéns. tá indo bem, isso que eu ia falar. Com o plantel que tem, que é reduzido, vai indo muito bem no Campeonato Brasileiro. Aí eu concordo com o que vocês estão falando sobre oxigenar o time, porque Dorival não estava lá 40 dias, 50 dias. Estava, inclusive, muito mais do que uma temporada toda. E ó, o Santos está sem o Thiago Maia, sem o Renato, sem o Vitor Ferraz. Perdeu entendeu? o Thiago Mota, né? E o Ricardo Oliveira. Tá? E tá ganhando. Monteiro, fale desse Peixe aí, tá? Que tá com 30 pontos, segue vivíssimo no campeonato. Ninguém tá falando do Santos, mas tá aí com jogadores reservas jogando. Com jogadores reservas. Esse Bruno Henrique, ele é corredor. E aquele Copete faz gol também. Entendeu? Copete faz gol. Sem os 4 grandes aí. E aí? Bom, praticamente vocês já falaram tudo e eu concordo plenamente com o que vocês falaram aqui, entendeu? O Mozelli falou que o time é limitado, realmente é limitado, porque não tem peça de reposição, certo? E eu, se vocês lembram, está gravado aí, no começo do Campeonato Brasileiro, eu falei que o Santos ia fazer uma campanha parecida com o que fez no ano passado, que foi vice-campeão, certo? Aí Assim teve como você falou do controvérsia. esquema morcego. Isso, Isso é um exatamente. monstro, Monteiro. Mas no período, no decorrer do campeonato, que o Santos estava despencando, eu falei, acho que eu falei bobagem. O Santos não vai. E no fim, está aí, fazendo uma bela campanha, com um time limitado, tudo direitinho. Então, eu acho que vai chegar longe. E precisava oxigenar mesmo, como você falou.
O Dorival já estava um tempo lá, acho que já estava cansado, o jogador cansado daquele. Sabe por quê? Não muda muito, O né? Vecchio é um exemplo disso, que estava afastado, Estava afastado. voltou, Nem na é reserva meia, ficava. o Levi puxou ele para jogar de segundo volante ali, tá jogando bem, né? Então eu acho. Esse Bruno Henrique, ninguém veio, todos de fora, foi 5 milhões Boa de euros. contratação, 5 milhões. né? Não foi barato, não. Desceram o cacete. Falaram, como vai dar? Deu certo, entendeu? Tá jogando uma bola redondinha. E como você falou, quando o Lucas Lima joga, o time louco, inteiro, tá louco. entendeu? Ele joga Fica demais. redondo. E Joga muito. leva o Lucas Lima, não leva o Juliano, não, hein? Viu? E vai sair fora, hein? E vai sair de graça. Vai. Já pode assinar, entendeu? Sossegado com o time, Sim. porque o Santos segurou tanto ele para querer fazer um bom dinheiro, Já deve no ter fim, saído, vai né? sair sem nada. Mas tá aí, parabéns ao Santos pela campanha. A gente espera que realmente continue assim, porque torcemos demais para os paulistas. Só para a gente poder finalizar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo vem jogando agora. O São Paulo com Dorival. Melhorou, Moselli, já ganhou do Vasco, entendeu? Vai sair da zona de rebaixamento, chega a São Paulo de estar nesse lugar aí que não é teu. E aí? É que nós estávamos falando, é o assunto que a gente estava comentando. Dorival estava desgastado no Santos, mas no São Paulo não. Vida nova. E ele está montando um time, por isso que eu falo, você tem que contratar o jogador com qualidade, não quantidade. Contratou o Hernani, excelente contratação. O Hernani vai entrar, vai arrumar o time. E vai ficar, se você tem o meio de campo com Jusilei, Petros, Cueva, voltando a jogar, e Hernani, e na frente o Lucas Prato e mais um outro jogador, o Marcinho, que pode entrar e jogar bem, o São Paulo fica consistente. E aí tem o quê? O sangue novo e a torcida ajudando, que é muito importante. E a grandeza do São Paulo, né? Vai ser difícil, tá sendo difícil o jogo de hoje já, mas o São Paulo tem tudo para subir na tabela e melhorar muito. Monteiro, Dorival ajusta esse time do São Paulo aí, com todo esse elenco que o Moselli está falando? Técnico super competente, super sério, gosto do trabalho dele, aonde ele teve, trabalhou certinho, é um cara que não inventa, tem um esquema legal, eu acho que vai tirar sim. Apesar de a gente ver que o time do Inter ano passado, que caiu, também não era um time ruim. Sim. Não cai, e caiu, entendeu? Mas o São Paulo, como o Moselli falou, contratou, continua contratando, vai contratar mais e tem um belo do elenco que não é para estar nessa posição. Eu acho que sai E facinho. tem a facilidade, né, Monteiro? Vamos falar também, né? O Avaí, o Vitória Sim. e o Goianiense estão dando uma força, né? Exatamente. Agora precisa Porque, segurar. na tem- verdade, esse Campeonato Brasileiro só cai um, né? Agora Porque o Avaí, o Já Vitória e o Goianiense... Exato. Eu falo duas coisas do Campeonato Brasileiro. Já tem o campeão e já tem 3 que caíram. Agora falta definir só quem vai ser o G6 ali, entendeu? E ver quem vai cair também. É por aí mesmo. Prognósticos. Essa semana tem Copa do Brasil. Vai ser decidido os semifinalistas da Copa do Brasil. Vamos revisar. Veja na tua tela aí, tá? Quero prognósticos. Primeiro jogo, Atlético Mineiro e Botafogo. O primeiro jogo, o Galo ganhou e agora está assumindo o Micali. E agora temos Botafogo e Atlético Mineiro no Engenhão, quarta-feira. Quanto vai ser esse jogo, Moselli? Eu quero que anote esse prognóstico, vamos gravar. Eu quero ver a semana que vem quem vai sustentar isso aqui. Já tem da semana passada Entendeu? gravado. Tem, você viu? Já tem, Que já agora- quer falar? O Flávio começou Eu a acertei marcar. tudo Quer de falar? novo, eu acertei tudo de novo. Acertou sim. Eu acertei tudo de novo. Eu falei que o Palmeiras ia empatar 2-2, eu acertei. Vários jogos. Eu quero saber o seguinte, quem vai passar? É, o Moselli, Atlético ganhou de 1-0, né? Eu O acho Atlético que Mineiro ganhou de 1-0. eu acho que na fase que o Atlético está é pouco, porque o Botafogo ontem jogou com o time reserva, poupou todos os titulares. E o Botafogo é um time bom, ajustado mais ou menos que nem o Corinthians. E também. sem o Fred, hein? O Fred saiu com contusão na panturrilha, destruiu meu cartola, tudo bem, mas não tem problema. E o Fred, Robinho que é eu continuo reforço, sendo né? seu fã. Robinho, do jeito que está jogando, é reforço para o Botafogo. Você acha que passa o Que Botafogo? fase que está o Robinho? Eu acho que passa o Passa o Botafogo. Botafogo? Passa o Botafogo. Monteiro, quanto vai ser esse jogo? Foi 1-0 pro Atlético lá. Bom, você já sabe do meu histórico Atlético, né? Então, ele influencia bastante, certo? Passa o Botafogo. Botafogo passa? Botafogo passa. Apesar que o time do Atlético é muito superior ao Botafogo. Mas como o Moselli falou, tá redondinho o Botafogo, poupou o jogador, tem tudo para levar a vaga. Eu acho que o Botafogo vai ganhar o jogo, mas não vai levar. Não vai vai levar. ser 2-1 pro Botafogo e o Atlético vai fazer gol fora de casa. Essa é a minha opinião. Vamos ver, vamos aguardar. E segunda-feira um que gol vem a gente complica fale, muito, porque o resultado de 1-0 na Copa do Brasil é ótimo para quem faz isso em casa e vai jogar fora. Mas vamos aguardar. Segundo jogo, Flamengo 2, Santos 0.
Se fosse hoje ia ser diferente, mas naquela época o Flamengo, aquela época já faz um mês, né, que teve esse jogo. Flamengo 2, Santos 0, foi dia 28/6. E agora Santos e Flamengo na Vila. E aí, Monteiro, já foi? Não foi? Vai ser disputado? Zé Ricardo, ele ganha o jogo, mas balança, entendeu? E aí? E esse Everton Ribeiro destruiu, né? Jogou demais. Pôs ele no Coritiba. Cartola, né? É lógico. Acertou. Sou demais no Cartola, né? Demais. E aí, Monteiro? Flamengo e Santos. O Zé Ricardo está sempre balançando, né? Independente de qualquer coisa, sempre balançando. Tá. Por quê? Né? Tá, Tá sempre balançando. É que levaram o Dorival já passou pelo Flamengo. Não, tem outro. Entendeu? Não tem outro. Então vamos ficar aqui porque vai trazer quem? Mas vai ser um jogo super difícil, é complicado jogar com o Santos. O Santos joga muito legal, está jogando muito bem, mas passa Flamengo. Passa o Flamengo? Passa o Flamengo. Mesmo Passa. com o Vanderlei A qualidade. pegando tudo. Ah, mesmo. O Vanderlei tá jogando demais, hein? No Mesmo. momento que a gente toma mais uma dura da nossa diretora ali. O Monteiro tá voltando Monteiro hoje, tá diretora. voltando Não faça hoje. isso com o Ela dá Monteiro. dura Monteiro direto. tá direto. Nem olho mais pra Não, lá. você não vê que o Flávio, então, o Flávio sai daqui cabisbaixo. Ainda bem que eu do tô de programa, costa aqui. né? Maravilha. Moselle, e aí? É, Santos e Flamengo, e aí? Eu acho que o Flamengo passa. É muito difícil. O resultado 2-0 é complicadíssimo tirar essa diferença. Já o Flamengo também poupou o Diego no jogo de ontem. E Diego, Everton Ribeiro, o Giovani está jogando, já voltou. O time do Flamengo está se arrumando. Então vai ser muito difícil, embora seja na Vila, hein? Que é um fator favorável, muito favorável ao Santos. Então, Mas a diferença complica, Monteiro. É, 2-0 é um resultado danado. Além da diferença de time também, né? Se vai que o Flamengo faz um gol, tem o Acabou. Guerreiro também. é. Mas vamos olhar que o Flamengo O também Guerreiro tá não numa falou que não tirice. ia jogar em time nenhum no O Brasil Flamengo, mais? o Flamengo Foi jogou isso que contra você o falou? Coritiba o Só suficiente jogava ali. no Corinthians? Por que você estava falando do Flamengo? O Flamengo, Conversa mole. o Flamengo ganhou de 2-1 do Coritiba na bacia da alma, hein? Sim. Faltando um minuto ali, teve Sim, o mas- pênalti cavado pro menino mas que é foi vendido outro- por 150 milhões, que é outra, né? Eu preciso conhecer esse empresário para ele vender minha casa. Murilo, né? mas tem um fator- Que é brincadeira o que ele Mas conseguiu. tem um fator muito importante. O Flamengo joga tudo nessa Taça do Brasil. Aí. A Concordo. esperança deles. É. Para mim, vai passar o Santos. Santos 4, Flamengo 1. Toma um gol e faz 4 gols. Nota aí. Santos. Grêmio e Atlético Paranaense. Aqui tá barbada, né? Grêmio ganha de 4-0 o primeiro jogo. 4 O Grêmio, inclusive, pode jogar com o time reserva, né? Pode. Tá colocando, inclusive, o time titular para jogar hoje. Grêmio. 4-0. Monteiro, e aí? Não tem nem o que falar, né? O Grêmio já foi, né? Já passou. E o Atlético Paranaense é mais um caso, hein, Grêmio. Moselle? E Mandou, que a- mandou o treinador embora, mandou o Eduardo Batista embora e aí não engrena mais. Só Viu? perdeu da ponte em casa agora. Merece. Agora eu vou falar para vocês. Vocês falaram Avaí, tudo está tudo definido. Ó. O Atlético está se esforçando para cair, hein? Nossa, que campanha. Qual Atlético? O Atlético no Paranaense. Daqui a pouco. Daqui a pouco vai Nossa. ter prognóstico do Brasileiro. Então, ele é o agora, quarto. agora é Grêmio. É o que tá faltando. Menino, Nossa. daqui a pouco É o nós que tá vamos falar dos faltando. placares do Brasileirão no final de semana. Agora é Grêmio e Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que foi 4-0 o primeiro jogo. Grêmio. Sem dúvida. Grêmio passa? Grêmio. Passa? Passou. Quanto vai ser o jogo? Passou. 2-0. Para? 2-0 pro Grêmio. 2-0, porque vai ganhar fora ainda. Vai. Aí tem invasão na Arena da Baixada. Monteiro, quanto vai ser o jogo? 2-0. 2-0? Vamos deixar empatar esse jogo, Não, gente. 2-0 não empata, não. Pra mim vai ser 2-2 e o Grêmio passa. E agora, Cruzeiro e Palmeiras. Foi 3-3. Lembra daquele jogo? Palmeiras saiu perdendo 3-0, fez 3-3 e agora o segundo jogo, Cruzeiro e Palmeiras, quarta-feira, 21h45 no Mineirão. Cruzeiro que perdeu do Avaí, hein? Será que estão querendo derrubar o Mano Menezes? Não sei. Vamos avaliar. Moselle, e aí? É, o Flamengo- Que todo mundo veio de azul hoje, né? Não sei se foi um complô, né? Mas e aí? O Cruzeiro joga tudo também nesse jogo, né? Joga o ano dele seria, porque no Campeonato Brasileiro vai ser difícil ele alcançar uma classificação. E joga tudo nesse jogo aí, dificílimo. Mas eu acho que o Palmeiras vai surpreender o Cruzeiro, porque é uma vitória simples, né? Agora, Murilo, e aquela estrelinha vermelha na camisa é uma do vitória Palmeiras? simples, só um minuto, uma vitória Que simples. é? O 0-0 é do Cruzeiro, 1-1 do Cruzeiro, 2-2 Não, do o Palmeiras Cruzeiro, passa. 3-3 Mas pênalti. o Palmeiras ganha lá. O Palmeiras ganha. Ganha, Palmeiras ganha no Mineirão. A situação do Cruzeiro é dificílima. Bom, Dificílima. eu não sei. Ganha. Monteiro, e aí? Ganha o jogo. Cruzeiro e Palmeiras. Ele não Muito responde, difícil, né? Monteiro. Da prognóstica. Ele não responde a estrelinha. Pulou, você viu? Eu não respondo essas perguntas que se fazem, estrelinha, não sei o que, não Mas existe. que é? isso aí. Não tem nada de vermelho no Agora Palmeiras. tem é estrelinha Cruzeiro e vermelha. Palmeiras. Cruzeiro e Palmeiras, e aí? O jogo vai ser super difícil, complicado. Os 3-3, realmente, se fosse sair no 3-0 e foi buscar, vai ser... depende muito do Jailson.
Depende muito do Jailson vai fazer lá, entendeu? O Palmeiras depende muito, porque o Palmeiras ele não vai se arriscar. Apesar da vantagem que o Cruzeiro tem, não vai se arriscar. Vai sair na boa, como tem sido feito. Eu acho né? que o Palmeiras vai jogar com o time de uma vantagem, com o time completíssimo, né? Titular. Tá Não sei se isso piora, né? Porque o Cuca Não, gosta de jogar com o não. time aberto. Depende. Monteiro, quanto vai ser o jogo? O senhor desça do muro com a torcida do Palmeiras. O senhor fale quanto vai ser o Se o jogo. Palmeiras não fizer o Não, esquema não tem barata... si, não tem si. Não. É quanto vai ser o o barata jogo. voa. Se fizer o barata voa, perde o jogo. Se não Quanto fizer- vai ser o jogo, Monteiro? Quanto vai ser o jogo? O senhor para de falar do Roger. O senhor pega no pé de Roger Guedes, que está jogando muito bem. Então tá bom. 2-0 Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro? Palmeiras eliminado? Para mim o jogo vai ser 3-3. O Palmeiras vence nos pênaltis com o Jailson pegando pênalti. Porque o Palmeiras sempre tem um goleiro que pega pênalti contra Tá o com Cruzeiro. febre, hein, Murilo? É meu prognóstico. Foi Diretora 3-3 dele, aqui, não pode né, ser 3. é febre dele. Cuca joga aberto, toma 3 a gol, 3 leva vai gol. ser? Exatamente, 3-3 e Palmeiras passa nos pênaltis. Só quero saber uma coisa de vocês dois aqui, bem rápido, assim. Neymar vai pro PSG ou não? Não, Não vai? Não. Fica no Barcelona? fica. Não vai. O senhor tem uma fonte? Não tenho fonte nenhuma. Essa é Não, opinião porque própria. muitas vezes você tem Não, fonte. mas essa eu não tenho, não. Não, Não tem vai. fonte. Não vai. Eu já posso, eu diria diferente, ele não vai. É o verbo aí, ele já foi. Já foi? Já foi. Já foi? Já foi. É muita grana. Muita grana. Mas E ele não quer tá ser, nem ligando pra e ele grana. quer ser Mas o protagonista, Barcelona- não vai ser Mas não, vai não conseguir, Moselli? Essa é a pergunta. Eu acho que ele vai. Vai? Eu acho que ele vai, sim. Porque o sonho do Sheik lá é a Champions, né? Vai, não é que o Neymar, com o Neymar ele vai ganhar. Mas é uma contratação espetacular. Dá uma movimentada também, né? Que bom. Dá uma movimentada mesmo. Eu acho legal. Entendeu? Eu vou entrar turma, mas Eu acho que ele já foi. Não vai, Monteiro? Não vai. Não vai. Eu acho que ele já foi também. Tá? Prognósticos do final de semana da 17ª rodada do Brasileirão. 17ª rodada. Começa sábado com Botafogo e São Paulo. Olha aí, Botafogo e São Paulo no Engenhão, sábado às 16 horas. O mercado Cartola fecha às 14, viu? Pra você que é desavisado. E aí, Monteiro? 1-0 Botafogo. 1-0 Botafogo? 1-1. 1-1. 2-2 vai ser seu. Eu não gosto de 2-2, vai ser 2-2. Sábado também tem Palmeiras e Avaí no Allianz Parque. Aqui um negócio 19 de horas. ficar em cima do muro, que é coisa de louco. Não é em cima do muro, eu que falei tem mais- 2-2. O Murilo, o que mais dá é empate. Empate. E o que mais acontece? Empate, empate, Não, senhor, é em cima do Não, muro isso aí. não, Você não. nunca aposta num time. Você nunca. Ó, vou apostar agora. Palmeiras e Avaí, 5-1 Ah, pro Palmeiras. sei que Pronto. não. Pronto. Difícil. 5-1 pro Palestra. Difícil, né? Palmeiras e Avaí, quanto o senhor fala que vai ser? 3-0 Palmeiras. 3-0 Palmeiras. 3-0. No momento que você tava mais uma dura da 3-0. Obrigado, viu, diretor? Ó, 3-0. Tá vendo aí? Por favor, se 3-0. comporte. Chapecoense e Atlético Goianiense. E aí, a Chape melhorou, hein? Chape, bem, bom resultado esse fim de semana aí, nosso, ganhou bem mesmo. Ganhou do Vitória lá, Chape né? ganha, embalou agora. Ganha. Também é, é aquele negócio, trocou técnico, mestre. Então, tirou o E aí? Mancini. É justiça tirar o Mancini. Não é injustiça, melhorou, o time só estava Por isso que eu perdendo. falo, oxigenou. Já, vai fazer o quê? Ah, então o técnico tá mal Agora, oxigênio aliás, Mas eu aí. tô falando pra Aliás, você. Nossa, todo agora mundo a política fala do ficou. Mancini aqui em Jundiaí de passagem, porque ele ganhou o título. Não, o Paulista que fez o Mancini. Não foi o Mancini que fez o Paulista ficar campeão na Copa do Brasil, não. Foi o Paulista que fez o seu Mancini. E isentando o Paulista, todos os times que ele foi dirigir, ele foi mandado embora. O único que ele não foi o Paulista. Então, viva o Paulista, O não o senhor, Mancini. não, tudo bem, viva o Paulista, tudo, mas o senhor pega no pé de Não, Wagner Mancini. é Wagner injustiça Mancini, pra contra o mim, É um Paulista. baita treinador. Também acho, Adoro também ele. acho, Moselli, Monteiro, quanto vai ser Chapecoense Atlético Goianiense? 1-0, Chape. 1x0 Chape? É. 3x0 Chape com 2 gols de Apodi que eu vou escalar no Cartola. O Vai escalar o senhor Apodi? me copia. Corinthians e Flamengo. Chegou o grande momento. Corinthians e Flamengo. E aí, quanto vai ser, Monteiro? É um time que está perseguindo o Corinthians, né? É um time que tem chance de Rápido que o tempo Entendeu? urge, que a diretora já deu uma bronca. 2-1 Flamengo. 2x1 Flamengo? 2-1. 2x2. 0-0. 0x0. Tá Coritiba bom pro e Corinthians. Atlético Mineiro. Coritiba. Coritiba? Coritiba. Curitiba. Rogério Micali chegou e vai perder. 2x1 Coritiba. Bahia Esporte. Ó, o clássico nordestino. Bahia para mim, 3x0 Bahia. 3-0 Sport. 1-0 Sport. Maravilha. Ponte Preta e Fluminense. A Ponte que tá de volta, hein? E aí? Luca, né? Ponte Preta. Ponte 1-0. Preta. Moisés Lucarelli. 2-0. 2 gols de Luca ainda.
3-1 para Ponte Preta. Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro. Cruzeiro? Tem que Monteiro? ganhar. O Né? Cruzeiro passa na Copa do Brasil, certo? 2-0 Cruzeiro. 3-0 Cruzeiro. Grêmio e Santos. Aí é complicado. 1-1. 1-1. Grêmio. 2-1 para o Grêmio. 2 a E 0. Vasco e Atlético 2 a 0. Paranaense. Vasco, para mim, é a grande revelação do campeonato. 1-1. 1-1. 1-1, surpresa. 2-2. 2-2. Bom, pra gente finalizar, aí a sua tela o Cartola, Fúria em primeiro lugar, Galácticos em segundo, Moselle em terceiro, Guilherme Corelosti em quarto, Carlos Henrique Almestre com carinho em quinto e o Ralph em sexto com o Timão RG. Moselle, você quer mandar um abraço pra alguém pra gente fechar o placar eletrônico? Quero mandar um abraço especial para 2 pessoas sensacionais, bandeiras na Ponte São João, José Soldan, os 2 com mais de 90 anos, hein? Assistem o programa, hein? Senhor Zé, um abração carinhoso pro senhor e pro Armando Posani também, uma figura espetacular, uma bandeira na Ponte São João. Os 2, mais Monteiro, de 90 anos também, Murilo. Show de bola. Sempre vendo o abração programa pra vocês. nosso. Monteiro, Doutor Reinaldo Basile, grande abraço, grande cliente e grande amigo. Aquele abraço e boa semana. o placar eletrônico está fechando. Eu quero mandar um abraço para o meu pai, que faz aniversário hoje, 71 anos. Honrar pai e mãe, isso faz parte da nossa vida. Pai, um beijo no teu coração, te amo demais. Você sempre foi um exemplo. E vamos sempre comer vai o ser bolo, pra né, mim, Monteiro? tá? Vamos comer o bolo. Vamos sim. Saindo daqui, nós vamos comer esse bolo. Um beijo para você, pai. Feliz aniversário. Deus abençoe muito sua vida. O placar eletrônico está fechando e segunda-feira que vem tem mais. Um abraço a todos vocês de Jundiaí.